Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que vocês estejam vendo essa gravação. Eu estou gravando a aula de hoje, porque infelizmente na parte da tarde eu tenho um outro compromisso que eu não posso faltar. E aí eu não quero deixar vocês, né, sem aula e sem conteúdo, para a gente não atrasar e vocês também não entrarem em prejuízo. Então, a partir de agora a gente vai estar, né, realmente iniciando o segundo bimestre, o que significa que nós vamos fazer mais atividades, mais trabalhos e mais provas, né, para poder chegar no final, né, e a gente ter aprendido bastante coisa sobre ciências, sobre a natureza, sobre a nossa vida. Afinal de contas, quando nós estudamos ciência, nós estamos estudando sobre a vida, sobre a nossa evolução, sobre quem somos e por que fazemos o que fazemos, tá? O assunto de hoje é um assunto que nós estudamos um pouco, né? Que é chamado de cadeia e teia alimentar. Eu resolvi trazer novamente esse assunto, mas de uma forma mais diferenciada, com outras questões que nós devemos discutir, para que essa ideia de cadeia e teia alimentar ela fique mais englobada no pensamento de vocês e que vocês compreendam o que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar, qual a diferença entre cadeia e teia alimentar, tá certo? Porque eu percebi que ficou um pouco de lacuna quando a gente falava sobre esses conceitos e a importância deles para a nossa vida. Então, eu vou começar, né, fazendo uma apresentação aqui, certo? Como se fosse uma aula que acontece normalmente. E aí, a gente vai começar a discutir um pouco, né, sobre o assunto, como eu já falei, de cadeia e teia alimentar. Então, pessoal, vejam só, né? Cadeia e teia alimentar. Para a gente falar um pouco sobre cadeia e teia alimentar, nós precisamos entender, né, e perceber que nós discutimos alguns assuntos, né, como, por exemplo, os seres vivos, né, o que são seres vivos? Nós vimos que os seres vivos, eles não têm uma classificação, ou seja, não têm um significado, mas a gente consegue atribuir algumas características que são interessantes, como, por exemplo, os seres vivos, eles nascem, eles se reproduzem, eles precisam se alimentar, eles morrem, né? Os seres vivos, eles podem ser classificados quanto à sua nutrição entre seres vivos que se alimentam, que produzem o seu próprio alimento, né? Que, como é o caso das plantas, que são chamadas de nutrição autotrófica, e também nós vimos que existem aqueles seres vivos, né? No caso mais específico dos animais, que são considerados animais heterotróficos, né? Se alimentar de outras questões, de outros alimentos. E aí nós vimos, né, os seres vivos e sua importância, por exemplo, para a natureza. Devido a essa relação que existe entre crescer, morrer, se alimentar e se reproduzir, existe uma relação, tá, de vivência, de competição, que é muito importante, né, para a natureza. Nós vimos também um pouco sobre fotossíntese, que a fotossíntese acontece nas plantas, né, pela ação do sol, né, acontece a fotossíntese nas plantas, que é muito importante, por exemplo, para fazer com que nós tenhamos um ar mais saudável. E aí nós vimos um pouco sobre cadeia e teia alimentar, mas eu só queria refrisar, né, que esses assuntos estudados, né, seres vivos, fotossíntese, cadeia e teia alimentar, eles estão diretamente ligados com essa relação que acontece no mundo. Então, por exemplo, né, para poder a gente ter um gás, né, um gás oxigênio, que é o gás que nós precisamos para respirar, mais limpo, as árvores, né, e as águas que são aqui dentro do mar possuem esse papel, né? É devido, por exemplo, à fotossíntese que as plantas crescem e dão os frutos que nós precisamos para nos alimentar, tá? Então, pessoal, tudo o que acontece hoje no planeta, né, na natureza e as relações que acontecem entre a gente e o mundo, elas são muito importantes para que a gente possa continuar sobrevivendo, para que a nossa humanidade ela se desenvolva, tá? E falar de cadeia alimentar, pessoal, é falar da nossa biodiversidade, né? Da variedade, na verdade, de espécies que nós temos no mundo, tá? E para que vocês compreendam um pouco sobre essa questão da biodiversidade, eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo bastante interessante, né?
que ele nos diz muito sobre a nossa biodiversidade. Então, vocês prestem atenção para que a gente possa entender um pouco sobre a importância, né? Você sabia que o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta? Cerca de 20% da biodiversidade do mundo encontra-se no país, devido à nossa extensão territorial e ecossistemas variados. Um dos grandes aliados da conservação ambiental é o setor florestal, que planta árvores para a fabricação de diversos produtos, como papéis, móveis, cosméticos, medicamentos e geração de energia, evitando o desmatamento de áreas naturais. Estas árvores são plantadas em áreas degradadas ou anteriormente ocupadas por outros usos do solo. Elas são cultivadas e integradas às florestas naturais em forma de mosaico, para que possam protegê-las formando corredores ecológicos, que contribuem para a conservação da biodiversidade. Dessa forma, as florestas plantadas também proporcionam recuperação do ambiente, ajudando a regular o fluxo hídrico e estoque de carbono, reduzindo os impactos no solo. A área ocupada pelo setor florestal, tanto pelos plantios quanto para fins de conservação, representa menos de 2% do território nacional. E ainda assim, essa pequena extensão possui índices positivos de biodiversidade. Por exemplo, das espécies ameaçadas de extinção, 38% dos mamíferos e 41% das aves são encontradas nessas áreas. Somente no ano de 2016, 50 mil hectares de áreas previamente degradadas por outros usos tiveram o seu processo de recuperação iniciado pelo setor florestal, o equivalente a cerca de 140 campos de futebol por dia. A conservação e a melhoria da biodiversidade são indicadores fundamentais para que as empresas do setor sejam certificadas por sistemas reconhecidos internacionalmente, o que indica práticas responsáveis de manejo florestal. Assim, o consumidor, ao escolher produtos oriundos de florestas plantadas e certificadas, também contribui para o meio ambiente e melhoria da biodiversidade. E para que esse compromisso se estenda às comunidades, as empresas do setor também promovem programas de educação ambiental e engajamento em ações de manejo e monitoramento da fauna e da flora, a fim de conscientizar a população da importância da biodiversidade. Afinal, conservar nossa riqueza ambiental é um trabalho de todos, e quanto mais aliados tivermos nessa causa, melhor será o futuro do nosso planeta. Então vejam só, pessoal, vocês viram aí que esse vídeo, né, sobre a biodiversidade, ele fala sobre a nossa natureza, fala sobre os animais e as plantas, né, e a importância de nós mantermos esses animais e plantas seguros, né, para eles não entrarem em extinção e serem, na verdade, extintos, né, e o que é que significa extinto, né, o que é a extinção de um animal ou de uma planta? Ele nunca mais existir, né, aquela espécie nunca mais existir, tá? Então, diante disso que nós vamos voltar lá no assunto, né, para entender que essa relação, né, qual é a relação entre a biodiversidade, a cadeia alimentar? Vocês perceberam que no vídeo foi apresentado, na verdade, que é através da biodiversidade, né, que há surgimento, há criação de materiais como, por exemplo, estou lá um banquinho, papéis e de outros materiais, pessoal, porque devido à natureza, né, esses processos naturais, que nós, por exemplo, temos muitos materiais em nossa casa, né? A alimentação vem da natureza, né? E a criação da tecnologia, por exemplo, foi fruto das modificações que o ser humano fez na natureza, tá? E aí, dando continuidade, pessoal, a gente vai entender aqui o que é cadeia alimentar. E cadeia alimentar, como o próprio nome já diz, é uma cadeia que está presente na nossa alimentação. Quer dizer que é através da cadeia alimentar que os seres vivos eles se alimentam. E aí você deve se perguntar, né? Mas nós compramos os nossos alimentos no mercado, professor. De fato, nós compramos o nosso alimento no mercado, né? Nós nos alimentamos pelos produtos que são comprados no mercado. Mas aí, pessoal, por exemplo, o leão não pode ir no mercado, né, comprar o seu alimento. E aí é por isso, né, que nós precisamos falar sobre essa importância da cadeia alimentar. Porque nós temos animais que não podem sair, por exemplo, para o mercado e comprar seus próprios alimentos, né? Eles precisam se alimentar no seu ambiente, na natureza, né?
E falar também de cadeia alimentar é falar dessa relação entre a gente comer, por exemplo, um alimento de origem animal e esse animal viver na natureza, né? Por isso, estudar a cadeia alimentar é muito importante. Por exemplo, nós comemos carne de boi ou frango, mas vocês concordam que para que esse alimento ele esteja em nossas mesas, eles precisam vir de outros seres vivos e esses outros seres vivos, eles precisam se alimentar? E vocês viram lá, né? Que para poder o ser humano ele continuar existindo, ele precisa se alimentar. E aí, já que o boi, o frango, ele é um animal ser vivo, né? Ele é um animal que é um ser vivo, então como é que ele se alimenta? E aí, essa relação, na verdade, pessoal, da cadeia alimentar que nós vamos estabelecer, é falar justamente como é que um frango ele se alimenta e a gente se alimenta desse frango, tá? Então, veja bem, né? Cadeia alimentar. Quem sou eu? Na aula passada, né, falamos sobre cadeia alimentar, que se trata basicamente da ordem, da sequência e da transferência de energia entre os seres vivos no processo de nutrição. Então, por exemplo, aqui, ó, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Ou seja, elas não precisam de outra coisa para poderem comer, tá? Mas no caso da borboleta, a borboleta já é um animal. E o animal, como a gente viu, ele é ele realiza uma nutrição heterotrófica. Ou seja, precisa se alimentar de outra coisa para poder comer. Por isso que as borboletas elas vão se alimentar das plantas, tá? A rã também é um animal heterotrófico, né? Então, ele precisa se alimentar, ela precisa se alimentar de outro animal ou de outra planta. Nesse caso aqui, as rãs se alimentam de borboletas, por exemplo. Já as cobras, que por serem animais heterotróficos, elas vão se alimentar das rãs. E aí, nós continuaremos falando, né, mas de um jeito diferente, né? Então, a gente já falou um pouco sobre cadeia alimentar, mas o foco da aula de hoje é entender, né, a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. A cadeia alimentar, pessoal, vai nos mostrar quem come quem. Então, as borboletas comem as plantas, mas as borboletas são comidas pelas rãs e as cobras comem essas rãs. Então, é devido a essa relação de quem come quem que as coisas acontecem na natureza. Hoje nós vamos estudar um assunto novo que é chamado de teia alimentar. A teia alimentar, pessoal, é um conjunto de cadeias alimentares, ou seja, várias cadeias alimentares dessas aqui. Só que elas são mais complexas, porque elas se unem, né? Elas se unem na natureza e elas extrapolam as possibilidades definidas pelo conceito de cadeia alimentar. Enquanto a cadeia alimentar é uma sequência linear, a gente vai ver que a teia alimentar ela vai ser representada dessa forma aqui, tá? Então, por exemplo, na cadeia alimentar, se nós fôssemos olhar aqui, seria assim, ó. O coelho aqui, ó, ela come as plantas, flores, né? Ele é comido pela raposa e acabaria aqui. Mas como vocês podem ver, na teia alimentar, né? O coelho, ele come a planta, mas o coelho, ele serve de alimento tanto para a raposa quanto para a onça. Por exemplo, aqui, ó, a tartaruga. A tartaruga, ela come plantas, flores, né? E ela serve de alimento para a onça. Um exemplo aqui para a gente perceber, ó. O gafanhoto, ele come, por exemplo, plantas, mas ele serve de alimento para um besouro carnívoro, serve de alimento, né, para uma andorinha, serve de alimento para um escorpião, serve de alimento para um sapo, né? E aí, por exemplo, o sapo, ele serve de alimento para uma serpente, para um gavião, tá? E aí, pessoal, entender esse funcionamento da teia alimentar é justamente compreender que os animais que estão na natureza, eles podem ser comidos por diferentes animais, tá? E aí, o que envolve as relações em uma teia alimentar são de origem energética, a partir da autotrofia de plantas e da decomposição da matéria orgânica final por bactérias e fungos, tá? Então, no final aqui, né, a teia alimentar ela vai nos dizer que animais diferentes podem comer outros animais e servirem de alimento para outros animais, mas que no final, quando esses animais aqui morrerem, né, diante desse processo natural que acontece na natureza, eles vão ser comidos pelos decompositores, tá?
E aí o foco, pessoal, da T alimentar é justamente a presença dos decompositores, tá? E T alimentar, né? Quem sou eu? A T alimentar, como nós vimos na imagem, ela é uma união, né? Ela é uma união de várias cadeias alimentares. Essa união tem diversos benefícios. Por exemplo, os animais, eles se alimentam de diferentes maneiras. Qual é a outra relação interessante, né? A relação dos animais com a natureza é muito grande. Por isso que existem animais que se alimentam de outros tipos de animais e plantas. E é na teia alimentar que o conceito de decompositores se torna presente. Na cadeia alimentar não existe decompositores, tá? Já na teia alimentar vai existir. E quem são esses decompositores? Esses decompositores, pessoal, são o que nós vamos chamar que serão aqueles que recebem o nome de transformadores da matéria. São, na verdade, né, quem faz parte desses decompositores? Os fungos e as bactérias. Então, por exemplo, aqui, ó, a maçã, ó, ela está na natureza, então se ninguém come, ela vai sofrendo esse processo de decomposição e vai chegar um momento que ela não vai mais existir, porque ela foi transformada. É o caso aqui, ó, da laranja, né, da maçã, da pera. Então eles vão envelhecendo, vão deixando de existir na sua forma natural, porque eles vão se transformando, eles vão sendo comidos através desses fungos e bactérias. E aí, por exemplo, uma coisa bastante interessante é que o pão que nós comemos no nosso dia a dia, né, só existe devido à ação dos fungos. Existe um fungo específico que é quem faz com que a massa do bolo, né, a massa do pão, ela cresça. E aí esses fungos recebem o nome de mofo ou bolores, tá? Que são também, por exemplo, os responsáveis por estragar esse pão, como a gente vai ver mais à frente. E aí, quem são os fungos, né? Os fungos, pessoais, eles podem ser seres macroscópicos ou microscópicos, ou seja, muito grandes ou pequeninos. Eles podem ter várias células, podem ser unicelulares, ou muitas células pluricelulares, né? Podem ser eucariotas, né? Heterotróficos, o que significa que eles precisam comer outros alimentos, por isso que eles se alimentam dessas matérias que não servem mais. E aí, pessoal, os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. E aí nós temos três tipos de fungos. Os fungos saprófagos, que eles obtêm alimentos através de matéria morta. Os fungos parasitas, que eles se alimentam em organismos vivos para poderem sobreviver. E os fungos predadores, que são aqueles fungos que capturam outros animais. Tá? E aí, falar de decompositores, né, não é falar só de fungos. Nós precisamos também chamar a atenção para as bactérias. As bactérias, elas podem ter uma única célula, que são as unicelulares, e podem ser, né, na verdade, só vão ter uma célula, e serão procariontes. E aí, pessoal, existem milhares de espécies conhecidas, com diferentes formas e locais, e metabolismos diferentes, né? Então, por exemplo, a importância de bactérias. Renovação do nitrogênio no ambiente, né? Produção de alimentos e, por exemplo, produção de remédios e suplementos. E aí, o que é que acontece, na verdade, quando por exemplo, uma maçã ela é invadida por fungos e bactérias? Elas são transformadas, né? Então, matéria, pessoal, é tudo aquilo que há no mundo. Então, o que é que acontece, né, com aquilo que há no mundo? Quando aquilo não serve mais, né, para alimentação ou acaba tendo a sua função prejudicada, os fungos e bactérias vão transformar aquilo, né, em uma nova coisa. Então, por exemplo, vamos supor que uma maçã esteja estragada. Você joga ela no meio ambiente, né? Joga, por exemplo, no quintal da sua casa, ela é decomposta por esses fungos e bactérias, e naquela região ali, as propriedades da maçã, elas vão ficar presentes, né? Então, por exemplo, né? Vamos supor que você jogue pedacinhos de verdura na horta de vocês. Quando houver a decomposição daqueles materiais, né? Todas aquelas vitaminas, todos aqueles sais minerais vão ajudar no crescimento das plantas que estão naquela região, naquele solo. E aí, uma atenção, pessoal. Comer frutas, pães e outros materiais mofados pode prejudicar a sua saúde, tá? Um exemplo disso, no século XIX,
houve uma mortandade muito grande de perus na Europa após eles comerem, né, após a alimentação deles estarem mofado, tá? Então, mofou o pão, jogue fora. Mofou a fruta, jogue fora, tá? Mas vamos ver aqui como é esse aspecto do pão mofado. Então, eu falei para vocês que o fungo, né, existe um fungo responsável por promover, né, esse mofo, esse bolor no pão. Então, vejam bem. Essa aqui, pessoal, é uma representação desses fungos, tá? Esses fungos aqui, pessoal, foi uma experiência que eu fiz em casa, né? Eu deixei alguns pães, né, no local fechado. E aí, esse foi o aspecto, na verdade, após alguns dias, né? Alguns passaram 15 dias. Esse, na verdade, são fungos, pessoal, mofos e bolores, tá? Então, só para refrisar, né, a importância da gente entender essa questão da cadeia e teia alimentar, né? Está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, os fungos em pães. O fungo, existe um fungo responsável, né, pela criação do pão, pela aquele inchamento do pão, né? E existe um fungo, na verdade, que vai decompor, que vai acabar, né, vai transformar o pão, tá? E aí, pessoal, qual é a diferença entre cadeia e teia alimentar, né? Na cadeia alimentar, nós vamos ter essa sequência, tá? Essa sequência aqui, ó, é em linha reta. Já na teia alimentar, não tem uma especificação, né? Vai haver uma relação. Um come o outro come o outro é comido por outro. E no final, todos são eliminados e comidos pelos decompositores, tá? E aí, além desses fungos e bactérias, existem alguns animais que podem também decompor essa matéria, né? Que são chamados necrófagos, animais necrófagos. Então, por exemplo, urubus, abutres e hienas são chamados de animais necrófagos. Já os animais que incluem em sua dieta restos de animais e plantas, por exemplo, restos de fezes também, são chamados de animais detritívoros, tá? Que são chamados, na verdade, eles ajudam na decomposição da matéria, só que é de matéria morta, né? Restos de animais e plantas, de matéria que não serve mais para o consumo. E aí, por exemplo, as minhocas, os escaravelhos e as moscas. Nesse sentido, pessoal, apesar dos fungos e das bactérias serem decompositores, ou seja, animais que são necrófagos e detritívoros, eles fazerem parte das transformações das matérias, eles não podem ser chamados de decompositores. Eles são animais que se alimentam da matéria morta, mas não podem ser chamados de decompositores. Porque, especificamente, quem são decompositores são fungos e bactérias. Tá? E aí, pessoal, dentro disso, né, eu agradeço a atenção de vocês, de que vocês que vão assistir essa aula, tá? Por hoje é só, certo? Nós iremos estudar essa aula, né? É importante que vocês compreendam a relação entre cadeia e teia alimentar e suas diferenças, tá? Para que a gente possa continuar estudando e compreendendo um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando, né? Eu vou disponibilizar uma atividade que precisa ser enviada, tá? E tem um prazo de entrega, certo? Então, assim quando eu passar a atividade, eu falo melhor para vocês. Tchauzinho, pessoal. Foi um prazer estar com vocês mais uma semana.